Os ninjas invadiram a fazenda na briga do Fernando com o Nizam. Ó os ninjas aí de touca preta. Tem uma vida boa lá fora e eu não tenho nada. Você é um merda! Tá aí o ninja segurando o Fernando e o Fernando falou que não ia bater ninguém porque ele não queria sair expulso. Mas tanto o Fernando quanto o Nizam, eles ficaram sim cara a cara durante a briga que aconteceu no intervalo comercial da formação da roça. Isso e tudo mais vocês acompanham agora no meu canal no YouTube. Vem chegando e deixando um like, eu sou o Matt Bala e venho aqui atualizar vocês do que rolou nessa madrugada em A Fazenda. Nossa meta são de 2.800 likes, então bora colaborar aí. Preciso muito do apoio, do seu apoio e da sua colaboração, beleza? Bom, vou começar com a roça que foi formada, tá? Bom, a roça dessa semana é entre Fernando, Ioná, a Rayane e o Matheus, que ficou arrasado ao ter sobrado no Resta 1. O Matheus vetou o Fernando da roça, da prova do fazendeiro, ou seja, a roça entre Ioná, Rayane e Matheus. Diga agora, quem você quer que vire o novo fazendeiro? A enquete é a seguinte, gente. Se vocês querem que a Ioná seja a nova fazendeira, pode mandar coração vermelho no chat. Se vocês querem que a Rayane seja a nova fazendeira, podem mandar corações vermelhos. Mas na verdade, se vocês quiserem que o Matheus seja o novo fazendeiro, mande aí no espaço de comentários coração verde. Enquanto vocês comentam bastante quem vocês desejam que seja o novo fazendeiro, a gente resume aqui mais coisas que aconteceram durante o final da formação de roça. Inclusive do Matheus, gente, que chorou. Olha só, o Matheus chorou. A Duda foi se aproximar do Matheus. E quando o Matheus viu a Duda, ele levantou e saiu. Matheus, inclusive, que chorou na sede, tá? Realmente ele sentiu muito o impacto aí dessa decisão, tanto da Duda, né? Porque a Duda decidiu salvar a Saori, quanto também da Saori, que decidiu salvar a Tamires e não ele. O próprio Matheus disse que a Saori teria combinado com ele na academia, que sim, o Matheus era uma das prioridades dela, mas eu acho que não, viu, Matheus? Eu acho que ninguém é a sua prioridade, e por isso que você sobrou nesse Resta 1. Bom, vamos seguir aqui comentando mais coisas da Fazenda? Bora lá, gente. Depois que o Matheus chorou bastante e ele voltou pra sede, a Rayane chamou a Saori de falsa. Ela disse o seguinte, a Rayane, ó, a Saori é falsa, Matheus. Se ela bater na roça, ela sai. E a Carol disse, ela é uma santa do pau oco, Matheus. Então, estão infernizando a cabeça do Matheus. Bom, a Carol, que teve o seu grande amigo Fernando caindo na roça, garantiu uma novidade que até eu fiquei surpreso pro Fernando. Vocês estão prontos para ouvir essa? Acho que ninguém tá pronto para ouvir essa, né? Olha só o que a Carol prometeu pro Fernando. Amigo, só vou te falar uma coisa. Você volta. É o quê? Não, calma aí. Vamos ver de novo. Prepara o ouvido aí, porque esse daqui é momento importante. Amigo, só vou te falar uma coisa. Você volta. Ah, mas não volta. Não pode ser que volte, mas pra casa dele, né, Carol? Não, voltar pra fazenda acho que não vai dar, não. Ainda mais ele que não pode nem ser o fazendeiro da semana. Pois é. Bom, seguindo aqui, gente, vamos lá, olha só. Depois desse comentário da Carol aí, gente, falando que o Fernando vai voltar da roça, o Fernando responde que se o Brasil quiser, ele volta sim. Bom, o Will disse o seguinte pra Maria. A Maria, em vez de ir na Kate, salvar a Kate no Resta 1, ela foi no Nizam. O Will explicou isso pra Carol e pra Kate, pros outros moradores da sede, porque existia um combinado pra que a Maria salvasse a Kate. Só que quando a Maria salvou o Nizam, acabou tendo aquela confusão do Will gritar e tudo mais. Salva a Kate, e aí deu todo aquele rolo durante o ao vivo. O rolo deu porque a Maria não seguiu o combinado e o Nizam não tava nem sabendo do combinado. E teve que tentar salvar a Kate e salvar também os seus aliados do jogo. Na dispensa, o Wallace explica pra Rayane que não a colocou na baia por algo pessoal. Não foi por algo pessoal que coloquei você na baia, mas por um desejo de ter um termômetro no jogo entre o jogo do Fernando e o da Rayane. O problema é que a Rayane pode voltar fazendeira e aí não tem termômetro nenhum, né? Bom, a Saori, então, tá muito de amiguinha do Fernando. E ela diz o seguinte. Eu falei, veta a Rayane. E ela ficou gritando pra vetar a Ray. Eu fiquei, abri o olho. Não era pra você ser vetado, não. Disse a Saori pro Fernando. Então, a Saori não queria que o Fernando fosse vetado da prova do fazendeiro. Pois é, então a Saori tava querendo que o Matheus vetasse a Rayane da prova. Bom, o Fernando aconselhou o Shaya sobre o jogo do Nizam. E disse o seguinte... Você tem que parar de ouvir esse cara aí do Nizam. Ele é um manipulador. Ele trai os amigos dele. Vocês têm que abrir os olhos de vocês. Pelo amor de Deus, Shaya, abre os olhos.
Carol, inclusive, disse que Fernando é grosso até com quem tenta acalmá-lo. O Fernando, então, disse que Rayane o mandou calar a boca e ele iria responder da mesma forma. A Carol disse: vocês não sabem a hora de parar, viu? Os ninjas vieram, a mulher falou pra vocês pararem. E o Fernando: ah, mas é o Nizam, tá? Ele falou: nós vamos tirar ele daqui. O errado não era eu, não. Ele veio colocar a cara na frente de mim. E eu nem saí do meu lugar, ele veio pra cima de mim, disse o Fernando sobre o Nizam. No quarto, gente, vocês estão preparados pra essa? Vamos lá, mais uma. O Fernando no quarto disse o seguinte: o Brasil vai me trazer de volta pra sede e eu vou colocar o Nizam na roça. Meu Deus, a quinta-feira vai ser boa, viu? Vai ser o dia do tombo mesmo. Vem aí, meu povo, vem aí. Bom, o Shaya também chegou na conversa e disse que ele quer fazer de tudo para que o Will caia na próxima roça, porque o Will teria combinado o Resta 1 aí para que talvez o Shaya sobrasse nesse Resta 1. Então o Shaya aí tá com sangue nos olhos, viu? Bom, na cozinha, o Matheus e a Carol conversam e o Matheus disse que levou uma facada definitiva, dizendo que essa facada realmente cortou completamente sua relação com a Saori. E a Carol, ó, ficou no vigílio do Matheus, falou: ó, sai fora, Matheus, você não precisa deles mais pra jogar, não. E o Matheus respondeu: a Saori falou pra mim, minha prioridade é você e o Dudu, e eu vou te salvar, tá gravado, ela disse isso. E a Carol respondeu: a Saori vivia metendo malha em você, e eu falei, mano, ainda dá tempo de você recalcular a rota, a casa não vai te atacar se você estiver sozinho. Bom, a Saori inclusive disse que Carol não gritou pra Rayane ser vetada por Matheus. E a Carol resolveu gritar com a Saori. Falou: o jogo vira a cada semana, lá. Não vou escutar, porque não vou te dar palco. Amigo, você volta, Fernando. Não cai em veneno de Santa de pau oco, não. Mas ela tá convicta, né? A Carol continuou gritando e falou o seguinte: não dormirei de medo dessas peoas, não. Ai, que medo dessas peoas. Por favor, Carelli, me ajuda. Tenho medo dessas pessoas, eu tenho medo desse povo. E a Duda respondeu: ai, Carol, você é tão baixa, como pode, Brasil? E a Carol responde: ah, você também é tribo full, você é mocreia, nasce de novo, disse a Carol pra Duda. No quarto, a Ioná tá comemorando. Ah, por quê, Matt? Porque a Rayane vai dormir na baia. Ou seja, a cama da Rayane ficou vaga. E a Ioná disse aos gritos: eu vou dormir na cama da rainha de Sabá. Disse a Ioná que a cama da Rayane vai ficar vaga e vai ficar pra ela. A Rayane escutou isso e disse o seguinte: ai, tem cheio de cama aqui pra dormir, ela quer dormir na minha cama. Sai fora, energia ruim, sai. Ai, que perseguição, gente. Por que ela fica na minha cama? A cama não é sua, né? É da Record. Primeira coisa que precisa de falar. Bom, uma treta entre o Nizam e o Fernando aconteceu ali depois da formação da roça. E o Fernando disse primeiramente pra Carol que o Nizam planejou votar nele. E ele confrontou o Fernando. A Carol disse o seguinte: você tinha combinado com alguém de votar em mim, o Nizam? E o Nizam respondeu: não, quem falou? E aí a Carol falou: foi o Fernando. E o Nizam falou o seguinte: então fala aqui na minha frente, Fernando. Piada, hein? Fala com quem eu combinei. Você é um panaca. Tá vendo como ele tá mentindo, Carol? Eu não votei e não votaria em você. Não combinei voto com ninguém pra votar em você. E aí a Carol respondeu: ah, e voto não, resta um, né? Eles pediram pra eu te salvar, eu achei estranho. E o Nizam respondeu: não resta um, era pra Martina salvar o Will a Kate você o Wallace e o Wallace e eu. Foi isso que a Martina tinha me comunicado sobre o resta um. Aí o Fernando respondeu: ah, ô riquinho otário, você tem tanta coisa que só tem dinheiro, né, seu otário? Tá cancelado lá fora e vai sair pior do que está aqui. É louco pra ganhar seguidores, vai perder. Louco pra ganhar seguidores e vai sair sem nenhum conto. E o Nizam respondeu: eu tenho que falar dos seus directs, Fernando? Quer que eu fale dos seus posts no meu Instagram que você me manda toda hora, Fernando? É o quê? É post do Instagram? O Fernando manda mensagem pro Nizam no Instagram que eu não tava sabendo? É mesmo? Acontece isso mesmo. Não, agora quero saber, viu? Bom, olha só. O perfil do Nizam, inclusive deixa eu mudar a tela pra ficar melhor. O perfil do Nizam no Instagram acabou de postar isso daqui, gente. Calma que os prints estão vindo. E é isso que o Nizam quer fazer. Ele quer expor os prints aonde o Fernando manda umas mensagens pro Nizam. Quero saber quais são as mensagens, viu? Dos tá todo dia no canto do canto. Tinha que falar dos directs. Tá todo dia no canto de alguém. Directs que tá você todo me dia no manda. negócio. Tá todo dia no negócio. Quer que eu falo pra equipe postar os directs que você me manda toda hora? Pode postar, viu? A gente quer ver o circo pegar fogo, por favor. Queremos ver o circo pegar fogo, por favor. Então, se é pra postar, pode postar, que eu quero ver.
Tô ansioso, inclusive, tá, equipe? Inclusive, deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui, ó. Vai deixando like, deixa eu ver se chegou alguma coisa da equipe do Nizam. Vai que a equipe do Nizam já postou alguma coisinha, né? Vai deixando o like aí, nossa meta são 2.800 likes, precisamos muito do seu apoio e da sua colaboração. Enche de like, enche de like, enche de like. Por enquanto, não tem, tá? Infelizmente não tem, mas quando tiver, eu atualizo vocês aí sobre essas mensagens do Fernando para o Nizam no Instagram. Na dispensa, a Carol tira limpo com Martina e Will se eles haviam combinado de votar nela, como o Fernando apontou. A Martina falou o seguinte: o Fernando falou isso de mim? E a Carol disse: falou que a galera ia votar em mim, como combinado. E a Martina: Carol, pelo amor de Deus, não vota em ti, pô. A Samambaia que ia receber vários votos, no caso, a Tamires. E a Carol respondeu: a Samambaia usou a pauta da mentira do índio. Não é possível que o programa não vai dar reprise. Eles que passaram script pra Samambaia falar. E a Martina respondeu: eu não combinei voto com ninguém. Inclusive, eu falei que a Samambaia iria me puxar, mas que meu voto era na Tamires. Na sala, o Fernando e o Nizam continuam realmente um agredindo o outro verbalmente. Fernando diz o seguinte: você quer arrumar confusão e vai arrumar. Você encostou na pessoa certa. Me subestima, Brasil. E o Nizam então respondeu: você é o Brasil agora, Fernando? Quando você voltar, você realmente fala, então. E o Fernando respondeu: vou falar até lá. E eu vou voltar. Continuarei falando. E o Nizam: você é covarde, Fernando. Cala a tua boca. E o Fernando: riquinho de merda, você, seu covarde. Por quê? Porque eu te desmascarei, ô Nizam. Desmascarou? Quando? Bom, a Carol então falou o seguinte: bom, deixa começar a roça dupla, que aí esse pessoal vai ver quem é quem. E o Fernando respondeu: ai, como eu queria que essa roça fosse falsa, viu? Espero que não seja falsa, né? Até o momento não é. Bom, o Nizam declara pro Chaya que não vai continuar mais jogando com o grupão por conta da presença do Fernando no grupo. O ator confronta para saber se ele o defendeu quando foi massacrado, para saber realmente se teve uma defesa por parte do Nizam. E o Nizam falou o seguinte: não vou jogar junto com vocês por conta do Fernando, tá? Até porque eu pulo na bala de uma galera e não vejo ninguém pulando na bala por mim. Vou salvar quando for preciso, vou fazer o que for por vocês, mas não vou combinar votos. Se eu precisar ficar sozinho até o fim do jogo, eu fico. O Chá então respondeu: respeitosamente, deixa eu te questionar uma coisa. Entendo o respeito, porém você diz que quando ele fala assim com você, ninguém pula na bala. Quando me massacraram pelo meu erro, você me defendeu? Seja justo, ô Nizam. Bom, ele falou o seguinte: quando o Fernando tava te difamando no sofá, eu falei, deixa o Chaya chegar pra ele falar. E o Chaya respondeu: mas você me defendeu, Nizam? Então, entendo o meu lado também. E eu entendo o seu lado. Somos homens adultos. E se está gritando com você, você precisa se resolver. E eu não preciso intervir. Vamos ser justos e querer algo quando a gente não dá? Em relação a isso, eu vou te salvar, disse o Chaya pro Nizam. Bom, o Nizam vai pular do barco aí de qualquer forma, né? É o que a gente acha. Bom, o Alas continua conversando com o Matheus, e nessa conversa o Alas diz que a Saori é falsa e interesseira. E o Matheus diz o seguinte: você viu a Galisteu falando no ao vivo? Matheus, você esperava isso? Até a apresentadora, velho. O maior indício das coisas é isso, quando a apresentadora se surpreende com alguma coisa que acontece. Bom, o Fabiano... Pois bem, o Fabiano tá lá dentro, parece que não tá, mas tá. O Fabiano diz o seguinte: você volta, Matheus, porque você não fez nada. Eu gostaria que a Ioná saísse. Então Fabiano... pode voltar pro sofá e espera sentado lá. Bom, Fernando e Saori conversam sobre a roça e a Saori disse que Matheus deixou de ser sua prioridade há algum tempo. Ou seja, ela deu a entender que ela mentiu pro Matheus na academia. Foi isso que eu entendi. No quarto, a Carol, a Martina e a Rayane chamam a Saori e a Tamires de falsas. Depois de tudo o que aconteceu, os peões também detonaram a Saori. A Carol disse que o retorno da sua amizade com as peões do grupinho não vai acontecer. Na sala, a Saori conversa com Tamires e com Dudu e diz o seguinte, ó: eu não tenho dúvida que ele tinha combinado alguma coisa pra Tamires sobrar no Resta 1. A Saori vai ficar entre mim e a Tamires. Eu não duvido, tá? Pra forçar a Tamires a ir pro Fernando com a roça. Na cabeça deles, eu ia salvar o Matheus com certeza. É isso que era o plano deles. O Dudu então responde: eu falei pra ele, você tá numa roça boa, Matheus. Você tem uma planta, uma odiada, e você. Vamos ver quem tá mais queimado lá fora? Fernando ou Rayane, disse o Dudu. Tamires inclusive revela que a Ioná é sua prioridade para ganhar o chapéu do fazendeiro. Ioná então diz que gostou de ter caído na roça com 11 votos, pois isso exige que a casa se posicione em relação a ela. Foram 12 votos, Ioná. Mas enfim, quem tá contando, né?
Bom, o Dudu pediu pra Ioná presenteá-lo com a indicação do fazendeiro, caso realmente a Ioná volte fazendeira, já que o Dudu também conversou sobre a indicação com a Ioná. Na despensa, o Matheus continua chorando e sozinho ele diz o seguinte: ai ai, 2 facadas nas costas. Bom, o Dudu inclusive falou o seguinte pro Matheus: ele é o tipo de jogador que a única coisa que o Matheus tem de positivo é a beleza. Não, ele tá falando sobre o Matheus e não com o Matheus, tá? Aqui ele tá falando sobre o Matheus. E ele sabe com quem ele tá falando? O Mesquita. O Dudu disse o seguinte pro Mesquita: o Matheus é o tipo de jogador que a única coisa que o Matheus tem de positivo é a beleza. A gente tava no mesmo grupo e a gente falava, vamos em tal pessoa por isso? E o Matheus via que era uma pessoa presente na casa e ele mudava de voto. Na primeira roça a gente falou, vamos na Maria, e foram 6 votos. Chegou na hora dele votar e ele votou na Tamires. E o Mesquita respondeu, ou seja, o Matheus não é de confiança. E o Dudu, não, Matheus não é de confiança. Saori quer que Rayane seja eliminada da semana. Mas aí, será que entre Rayane e Fernando a Rayane sai? Porque o Fernando já tá na roça, né? Prova ele nem faz mais. Matheus, inclusive, tá conversando com a Duda. E nessa conversa do Matheus com a Duda, ele diz o seguinte sobre a Saori. A Saori reze pra eu não voltar fazendeiro. Ou seja, ele deu a entender que caso ele volte fazendeiro, ele vai indicar a Saori pra roça. Que loucura, né? Bom, a Carol e a Duda tretaram enquanto a Peu estava conversando com o Matheus. A Carol viu que a Duda estava conversando com o Matheus e a Carol começou a gritar. Nem escuta, Matheus, esse papinho aí. E a Duda respondeu. Ai, cala sua boca, Carol. Não é com você não, mano. Pelo amor de Deus. E a Carol responde. Matheus, não estou falando com você. Mini cobra, estou falando com o Matheus. E a Duda. Cala sua boca. E a Carol. Nem vale a pena na hora de te salvar. Nem te salvou essa daí. E a Duda respondeu. Eu salvei ele sim, no outro resta um. Você salvou ele? Você salvou o Matheus? Fica quietinha, tá, linda? Porque você não salvou ele então? Tá falando muito. E a Carol então respondeu. Não quero te escutar e te dar palco, Duda. E a Duda disse. Você é a nojenta do Carvalho. Quer se meter em tudo. No quarto, o Chay e a Ioná estão dispostos, na verdade, a brigar pela cama da Rayane. Tanto o Chay quanto a Ioná querem dormir na cama. A Ioná então aproveita e diz que, na verdade, quem ficou na sede foram os serviçais da rainha Rayane, que querem ficar na cama da Rayane e não deixar a própria Ioná dormir na cama da Rayane. A Ioná diz o seguinte, os machos da rainha estão aqui, e o Valério, desocupada, vai lá então desocupada. E o Valério continuou gritando com a Ioná, porque a Ioná queria dormir na cama da Rayane, mas estava a disputa entre o Chaya e a Ioná, e aí quem será que vai disputar? Quem vai conseguir essa cama da Rayane? Né? Chaya e Ioná seguiram discutindo por conta da cama da Rayane, e o Chaya falou o seguinte... Eu saí do chão e tenho uma cama hoje, por uma noite, por favor. E a Ioná respondeu, deixa eu dar uma deitadinha aqui, bora lá, todo mundo sentar na cama, no camarote. Ela tem os camarotes dela, guardadores de cama. Brasil, nunca vi um guardador de cama, disse a Ioná. O Dudu então responde, você vai fazer conchinha amiga com Chaya, Ioná? Ioná então respondeu, eu vou dormir bem aqui no cantinho, o Dudu. Bom, seguindo aqui, o pessoal já foi pra baia pra dormir. O Apollo, inclusive, levantou ali para ver as novas moradoras da baia, assim, porque parece que tem novas moradoras da baia. Mas antes de vocês irem embora, chegaram os prints do Fernando mandando mensagem pro Nizam. Tá aqui, ó. Meu Deus. O Fernando escrevendo, ó. E aí, seu lindo, tá em Sampa? Vamos nos ver? Por que paramos de nos seguir? Deixa eu ver mais. Aí o Nizam postando roupa e tô em Sampa, quando a gente se encontra? Como que tu tá? E aí o Nizam postou o pé, ele falou pezinho. E aí o Fernando chama ele de lindo. Aí só o Fernando mandou mensagem. Seu lindo, só vai, genética boa é outra coisa. Ela que fez o cartas. Eu tava aplaudindo esse braço vibrado. Vibrado, na verdade. Que é isso, meu pai? Talhado. Bicho lindo. Foguinho. Essas são as mensagens do Fernando pro Nizam. E a própria equipe do Nizam vazou a pedido do Nizam. Ou seja, o Fernando não tava afim do Nizam. Pois é. Quem te viu, quem te vê, hein? Você imaginava essa?
Pois é, gente, esse é o resumo da madrugada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, peço muito a sua inscrição e o seu like. Como eu falei, nossa meta são de 2.800 likes, então colabore aí com o seu likezão na nossa live, tá? Queria agradecer também aos novos inscritos do canal. O canal tá sempre bombando, com muitas novidades. E apareceu acho que o Nizam aqui. Era pra aparecer os inscritos, vai aparecer o Nizam. Mas de qualquer forma, obrigado pelos novos inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreva. E como esse resumo tá muito bom, compartilha para os seus amigos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fui.